que você usa para depois a gravação. Obrigado aí por ter lembrado, rapaz. O Beleza. velhinho aqui, rapaz, tanta coisa que o velho até esquece. Muito Então, obrigado. não, que isso. Então vamos lá, pessoal. Então, na nossa última aula, né, só recapitulando, né, a gente falou sobre a questão da descoberta. Eu mostrei um pouquinho para vocês como funciona, né, tanto a partir de uma rede de Petri quanto um DFG, né, a diferença de um para o outro. Né. No final, a gente falou um pouquinho das medidas que a gente pode avaliar esse modelo em si, né, que é fitness, precisão, simplicidade e generalização. A gente viu como faz o cálculo delas, né? A gente até olhou que a gente precisa da rede de Petri para isso, né, para fazer o token replay e conseguir fazer esse cálculo em si, né, e a gente finalizou nesse slide aqui, né, que mostra as medidas, né, em cima da descoberta de processos, né, e as medidas são importantes porque a atividade de descoberta é a que mais utilizado dentro da mineração de processos hoje em dia, né? Desde o surgimento dela até hoje ainda é a tarefa que é mais utilizada. Como eu mencionei no final da aula, né? Hoje a gente não vai falar ainda da parte de conformidade, né? Conformidade a gente vai ver amanhã, mas a gente vai falar de Trace Cluster, né? É uma área legal dentro da mineração de processos, né? Eu trabalhei um tempo com essa parte de Trace Cluster, tanto no mestrado quanto... No mestrado eu trabalhei mais, e no doutorado uma parte da pesquisa, né, eu utilizava um pouco esse conceito de Trace Cluster também, né, lá no meu pipeline. Mas eu quero trazer para vocês hoje o que é, como funciona, né, e a atividade que eu vou propor para vocês no final ali, né, então hoje, depois que vocês terminarem a aula mais teórica, digamos assim, né, que eu passar, vocês vão ter que continuar um pouquinho ali, né, depois eu dou mais detalhes, né, mas vocês podem fazer os mesmos grupos ali para acelerar o processo, né, onde vocês vão colocar realmente a mão na massa, né, para ver como funciona, aplicar e tudo mais. Então, falando um pouquinho de Trace Cluster, né, o que é isso, quando a gente utiliza, para que serve, como que serve, né, e tudo mais. Então, o primeiro conceito de Trace Cluster, não tinha esse nome ainda, né, quando surgiu. Ele vem lá de um artigo de 2006, lá do Greco, né, então já faz um tempinho, né, já faz 20 anos. Ele já dava essa ideia, né, essa perspectiva de Trace Cluster. Mas nessa época, né, ele utilizava outro nome para isso, né? Ele usava o conceito de bag of traces, né, como definição de log. Então ele falava que o log era era um bag, né, que tinha vários traces. Esses traces, quando a gente está falando lá dos nossos paths, dos nossos caminhos, né, que uma instância pode seguir. Né? Até esse artigo aqui, eu já fiz o upload para vocês, né? Vocês já têm acesso a ele. A gente não vai entrar em detalhes, né? Só por questão histórica, né? Quando que começaram a aplicar o conceito de Trace Cluster, né? Só para vocês verem que não é algo novo. Já faz um tempinho que está na literatura, e se vocês forem pegar os mapeamentos sistemáticos, né, que eu já disponibilizei para vocês, vocês podem ver que tem muitos artigos, né, que utilizam essa abordagem de Trace Cluster. Nesse artigo, ele traz uma definição interessante, né, até que é algo que a gente não vê em artigos depois dele, né, por mais que ele seja o primeiro, que é a questão do bag of traces, né, esse termo que eles trazem, né, para descrever, né, o porquê. Eles poderiam chamar que era um fetch, né, porém, né, como está aqui na nossa definição, né, em um conjunto de traces, digamos assim, ele não existe ordenamento dos elementos, né, e para nossa área da mineração de processos, isso aqui pode ser um problema, né? Dependendo do que a gente quer analisar. A gente vai falar sobre isso depois, quando a gente for criar alguns espaços vetoriais ali. Então, ainda, né, um conjunto nunca contém elementos duplicados. Né? Assim, todos os conjuntos apresentados abaixo são iguais. Aqui tem uma representação clássica deles, né? Então, se eu pegar lá um set 1, 2, 3, eu posso, né, apontar que ele é igual a 1, 2, 2, 3 e que é igual a 2, 1, 3, 1. Né? Então, reparem, indiferente a ordem,
né, o set vai ser igual, indiferente a quantidade de itens que se repete, ainda assim um set é igual, né? Então, ele não traz essa questão de set of traces. Então, é uma boa sacada, né, dos autores, né? Então, ele traz que a definição do bag ou, né, um multiset, ele é uma extensão do conjunto, né? E um bag, ele é um conjunto na qual duplicadas são permitidas, e acontece, né, nos nossos logs, vocês viram que uma atividade pode ser realizada mais de uma vez, ela pode entrar em loop, né? Então ela pode ficar acontecendo. Porém, né, somente o número finito de duplicadas vai acabar acontecendo, né? Então não vai ficar ali para sempre gerando esse loop. Era até algo que eu conversei com vocês referente às medidas, né? Vocês viram que lá na precisão a gente pode ter um problema se a gente considerar que sempre vai ficar dentro daquele loop, né? Você sempre vai ter zerado aquele valor, né? Então a gente tem ali que usar um bom senso ali, né? Que não vai testar todas as possibilidades que um loop, né, pode acabar oferecendo ali no processo. O termo Trace Cluster, ele vem um pouquinho depois, né? Então ele surgiu lá em 2008, né? Mas ele bebeu da água lá de 2006, né? Lá do Greco, bebeu da água do artigo principal. Se vocês forem ver, né, o autor aqui é o Song, mas está lá o Van der Ausch também, né? Então eles pegaram, ele cita o Greco lá, né? Ele cita toda essa pesquisa do que ele fez, como ele fez, porém aqui ele dá nome. Né, então ele está chamando de trace cluster, né, em process mining, né, está falando essa questão do agrupamento dos traces, né, do agrupamento desses paths, desses caminhos, né, dentro da mineração de processo em si. Então ele acaba apontando perfis de representação, né, para quem está, poxa, mas como assim? Para quem, eu acho que quando eu fiz a primeira conversa com a turma de vocês, acho que 2 ou 3 alunos não eram da área da computação, né? Mas quando eu estou falando de trace cluster, né, eu estou pegando algo que já existe, que é a própria clusterização lá de mineração de dados, né? O que seria essa clusterização? Eu agrupar, vou chamar de objetos ou instâncias, né? Objetos semelhantes, né, em grupos, e distanciar o que é muito diferente desses objetos, né? Então, essa é uma explicação rápida para quem não é da área da computação em si. Então, imagina que eu quero agrupar pessoas, né? E eu quero agrupar por eu tenho lá 2 tipos de dados dessa pessoa, né? Eu tenho 100 pessoas e tenho a idade e a altura dessas pessoas. Eu quero criar 3 grupos, né? Com essas 100 pessoas, né? Quero dividir elas de um jeito e o que eu vou usar para dividir é a idade e a altura. Então, né, eu posso usar algum algoritmo, né, de clusterização, né? Na literatura a gente vai ter vários, alguns vão permitir você definir quantos grupos você quer gerar, outros não vão permitir, né? Ele mesmo vai apontar qual seria a melhor quantidade, e a partir disso, né, ele vai usar algumas distâncias e vai começar a agrupar essas pessoas, né? Então, pessoas que têm altura e idades parecidas vão entrar em um grupo, né? Então, pessoas mais altas e mais velhas, né? Pessoas mais baixas e mais novas, né? E assim, ele vai dar um jeito de criar 3 grupos, já que eu defini esse K, né? Então, essa é a ideia. Daí, por que ele me traz esse perfil de representação? Né? O perfil seria isso que eu levei lá nessa questão de agrupamento de pessoas. Então, veja que eu poderia ter um perfil, né, um grupo que eu tenho pessoas altas e mais velhas. Eu poderia ter outro grupo que eu tenho pessoas altas e mais novas. Né? Eu poderia ter outro grupo que eu tenho pessoas de altura mediana e novas. Né? Então, eu consigo representar perfis a partir, né, da clusterização, né, a partir do agrupamento em si. Então, a gente está levando esse mesmo princípio, né, lá para dentro da mineração de processo a partir do trace cluster. Né? Então, por isso que o autor lá, ele traz essa questão de perfis e representação. Né? Então, eu não vou estar apresentando o log todo, né? Vocês já viram o log, né? Vocês já até vão entender para frente, né? Mas já dando um spoiler aí, vocês viram que a gente pode gerar esses modelos de espaguete onde a gente não entende nada, né? Fica muito difícil a visualização, né? Você tirar um conhecimento dali, né? Então, uma técnica utilizada, né? E como eu vou apontar depois, é uma técnica de pré-processamento, né? Quando eu falo de trace cluster, ela vai me ajudar a encontrar perfis a partir daquele grande log de eventos.
Então, nesse artigo ele faz o uso de algoritmos, né, e medidas de similaridades tradicionais. Quando eu falo essa questão de medidas e similaridades tradicionais, é o que vem lá da mineração de dados, né? Então, para quem já conhece clusterização, né, já conhece os algoritmos, já conhece as medidas, né, fica mais fácil de entender, né, o conceito por trás, né, como os algoritmos funcionam e tudo mais. Porém, o que acontece? Eu vou usar o mesmo exemplo lá das pessoas, né? Então imagina lá que eu tinha 100 pessoas, onde elas têm lá, as únicas características que eu tenho é a idade e a altura, né? Então essas pessoas são os meus data points, né? Eu preciso agrupar data points, né? Onde esses data points, eles têm features, né? Tem características que é a idade e a altura em si. Para mim trazer isso para a mineração de processo, né, o que vai mudar? Eu vou falar que os meus cases agora são meus data points, ou seja, cada entrada no meu log eu preciso transformar em um data point, a gente já vai ver como faz isso, né? Já adianto para vocês, é mais de uma maneira de fazer isso, né? Não tem ali, faz só desse jeito que vai dar certo, faz desse outro jeito que é o melhor, né? A gente precisa analisar o que a gente quer. Novamente, né? Vou repetir algo que é importante, que eu disse lá na primeira aula, né? Que foi a nossa visão de mineração de processo. A gente precisa ter qual que é o objetivo, né? O que a gente quer responder utilizando a mineração de processo, né? Então, se eu vou usar Trace Cluster, é a mesma coisa. Eu acho que ainda o objetivo tem que estar mais claro ainda, né? Porque quando eu vou clusterizar, né? Aplicar a técnica, eu vou clusterizar de um jeito. Né? E esse jeito eu preciso meio que enviesar para a minha pergunta, né? No que eu quero resolver. E ainda, né, além de eu pegar esses cases, né, esses traces e transformar em data points, eu tenho atributos do trace dos eventos, né, que vão acabar sendo essas minhas features. Quando eu falo essas features aqui, pessoal, seria lá a idade e a altura da pessoa, por exemplo. Né? Mas como no meu case eu não tenho, né, uma idade, uma altura, né, ali, um salário, algo assim, eu tenho que ver o que o case traz para mim. Né? Tanto informação do trace como um todo, eu posso usar essas informações, quanto informação do próprio evento. Né? Então, eu posso levar tudo isso em consideração, né, para criar esse espaço, essa representação. Né? Vocês vão ver. Eu vou falar a gente vai criar agora, e eu até vou mostrar para vocês, é uma representação vetorial. Né? Mas não necessariamente essa seria a única maneira de fazer Trace Cluster, só adiantando, né? Lá no final da aula a gente vai ver outras, né? Mas o que a gente vai usar agora de princípio seria essa aqui. Né? Então, esse artigo aqui do Song, né, e Van der Ausch, ele também está disponível para vocês, né? Para quem gostar da área de Trace Cluster e achar que isso pode ajudar a resolver o problema, eu recomendo ler o artigo, por mais que ele seja lá de 2008, ele vai dar o conhecimento básico, né? E ele justifica muito bem, né, o porquê utilizar a clusterização, né? Então, né, se alguém for trabalhar, dificilmente não vai citar esse artigo lá para frente. Então, dando uma contextualização ainda, né? Então, a mineração de processos é principalmente interessante para ambientes complexos e domínios que requerem flexibilidade, né? Essa afirmação aqui, pessoal, eu espero que já tenha ficado claro para vocês, né? Não tem o porquê eu utilizar a mineração de processos, né, em um ambiente de negócio que está tudo muito bem definido. Né, que está tudo dando certo lá, que não tem desafio nenhum. Né? Então eu vou utilizar a mineração de processo e todas as suas técnicas, né, aonde eu preciso, né, a organização não conhece, ou a organização está com problema lá, tá com gargalo, tudo está atrasando, né, ela não sabe o que está acontecendo, né, ela fala, poxa, a gente tem um modelo, a gente sabe como funciona, mas não está dando certo tudo isso, né, a pessoa está perdida, o negócio dela escalou muito e não conseguiu acompanhar, né, então a gente vai utilizar a mineração de processo nesse sentido. Né? Então, a ideia é facilitar ideias descobertas, né, referentes ao processo de fato, né, o que está acontecendo, e vocês já viram, né, porque a mineração de processos ela ocorre a partir do log de eventos, né, por isso que eu falo referente ao processo de fato, né, a gente não está só no modelo conceitual, e ao mesmo tempo, né, em que trata a grande diversidade inerente. Né, essa diversidade aqui, a gente viu casos ali, saúde, né? Saúde, né?
a mesma instância lá, aquele mesmo case que começa, ela pode seguir diferentes caminhos, né? É um processo que é muito flexível, né? Então, ele pode até ter aquele modelo de espaguete bonitinho, né? Mas nem sempre, a gente chama de caminho feliz, né? Nem sempre aquele caminho, ou melhor, quase nem sempre, né? O caminho vai ser feito, né? É muito mais fácil a gente se desviar e fazer outras coisas, né? Então, a grande flexibilidade leva a modelos complexos, né? Que são muito difíceis de interpretar e, né? Como eu falei, vou gerar aquele modelo de processo, é difícil interpretar, o que eu vou fazer com ele? Eu vou lá entregar para o analista de negócio, ó, tá aqui, você entrega aquele modelão lá, né? Nosso espaguete, ó, tá o teu jeito, né? Ele vai olhar para aquilo e vai falar, ó, não dá, né? Não tem. Talvez ele tome até uma decisão errada, né? Porque é difícil mesmo, não tem o que fazer. Então, o Trace Cluster, ele pode atuar como uma etapa de preparação, né, para outras tarefas de generação de processos, e aqui tem que ficar bem claro para vocês. Trace Cluster é pré-processamento. Né? Então, eu vou pegar o log de eventos, eu vou pré-processar ele, vou aplicar o Trace Cluster em si, né, tanto é que ele vai utilizar algoritmos lá da mineração de dados, e a partir disso, né, já vou dar nome, né, nome aos bois depois, mas a partir do que ele gera lá, né, daí sim eu vou aplicar lá a tarefa de descoberta, eu vou poder ver conformidade e assim por diante, né? Ou ainda, né, como um meio para descobrir comportamentos que podem resolver tarefas relacionadas à mineração de processo, né? Então, tudo isso aqui tem que ficar muito claro para vocês quando vocês vão utilizar Trace Cluster. Os autores, né, tanto o Greco quanto o Van der Ausch, naqueles dois artigos, eles conceituam o conceito de diversidades, né, até está em vermelho aqui porque ele é algo importante. O que eles falam? Os cases, eles diferem significativamente, né, entre si. Então, agora eu espero que já esteja claro para vocês. Vocês sabem que o log de eventos, né, ele é composto por diversos cases. Né? Se eu tivesse, né, pensa que eu tenho lá 10 mil cases e todos os cases, né, fossem iguais, né, beleza, vai gerar o modelo de processo lá e fechou, né? Mas não é assim que funciona, né? A gente vai ter cases diferentes. Então, diz-se que há uma quantidade importante de variantes do processo, né, escondidos dentro do log de eventos. Aqui tem um nome que vocês já viram quando eu apresentei a ferramenta Disco para vocês ali. Lembram lá que na Disco ele mostra quantas variantes do processo tem. Então ele vai falar assim, olha, o teu log ele tem 10 cases. Então, 10 cases. Mas desses 10 cases, né, 5 são variantes do processo. Ou seja, né, eu tenho lá 5 variantes do processo, na qual essas variantes são 2 vezes iguais, né? Então, são 2 variantes iguais para cada case em si. Mas pensa que um log grande, né, vai aumentar muito mais essa quantidade de variantes do processo. Até nas apresentações de vocês, né, vocês mesmos apontaram, olha, eu tenho algumas variantes do processo que acontecem uma vez, em um log lá com 10 mil cases. Eu tenho uma variante que acontece 5 vezes, 10 vezes, né? Tem autores que vão definir isso como um ruído, né? Porém, né, como eu já apontei também, a gente não pode descartar completamente. É um ruído? É um ruído lá para o nosso modelo, mas pode ser interessante, né, lá para o nosso analista de negócio. Ele entra mais ou menos naquela parte, pode ser uma regra rara, né? Então, aqui nesse modelo de processo, a gente pode imaginar assim também, quando a gente tem uma variante ali que acontece poucas vezes, né? E cada uma dessas variantes, ela é significativamente mais estruturada, né, do que o processo completo. Aqui tem outro ponto importante. O porquê que a gente tem essa afirmação aqui, né, significativamente mais estruturada do que o processo completo. Quando eu estou falando estruturado, é o processo estruturado mesmo, né, é aquele processo bonitinho. E vejam, né, se eu pegar todo mundo e colocar em um modelo de processo, a chance de gerar aquele modelo espaguete é muito grande. Por quê? Porque quanto maior for a quantidade de variantes, maior a probabilidade de eu ter o espaguete depois. Porém, né, se eu pegar uma variante ou algumas variantes, mas não a totalidade do log, e for gerar um modelo de processo, provavelmente aquele modelo, né, ele vai ser mais estruturado do que, né, o modelo completo do log. Né? Então, assim que eles apontam, né, e fazem essa conceituação do que é diversidade, né, quando a gente está falando do log de eventos em si. Então,
em geral, né, estamos falando de comportamento tácito, né, ou processo, aquele para o qual, né, ou sobre o qual não existe conhecimento explícito disponível, né, não sabemos como os cases do processo se organizam, né, dentro dos diferentes possíveis processos. Então, ali é uma caixinha que a gente vai analisando, né, conforme a gente vai conhecendo aquele log de eventos em si, né? Por isso que eu até falei para vocês, ó, quando vocês pegam um log de eventos para vocês começarem a estudar, começarem a analisar, ou vocês vão publicar alguma coisa, né, dentro dessa área de mineração de processo, é muito importante vocês terem esse conhecimento do log. Mesmo que vocês não sejam lá o especialista de negócio, mas vocês precisam conhecer o básico de como funciona esse processo, né? Para vocês saberem como que vocês vão manipular ele, né? Daí depois fica a cargo lá do analista do processo, do negócio em si. Mas ó, o beabá básico do que está ali, vocês precisam ter. Então, a ideia básica, né, de Trace Cluster é o quê? É dividir o log de eventos em subconjuntos homogêneos, ou seja, perfis. E assim, pessoal, principalmente para quem não é da área, quando eu vou dividir algo, quem define como ele vai dividir, né, vamos fazer um desenho aqui para ficar mais fácil. Imagina que eu tenho o meu log aqui, tenho o meu log de eventos, contém aqui todo mundo, né, todos os meus eventos. Imagina lá que eu tenho 10 mil eventos, né, tenho 10k de evento aqui, e o algoritmo permite para mim, né, definir o tamanho, né, o tamanho não, desculpa, definir quantos grupos eu quero gerar, né, quantos perfis eu quero gerar. Né, então, o que eu posso fazer? Eu quero 3 perfis. Beleza. Ele vai gerar 3 perfis a partir disso. A partir do quê? Das características de cada case, né? Porém, né, essa questão do dividir não quer dizer que eu vou pegar 10 mil, dividir por 3 e jogar 3.333 para cada um. E um vai ficar com uma a mais. Não. É o algoritmo que vai cuidar disso para mim. Então pode ser que aqui fique, sei lá, 8 mil. Né, é muito parecido esses cases que estão aqui. Aqui vai ficar 1.500. Né, e aqui no fim vai ficar só 500 cases, né? Então, isso aqui vai representar um perfil, isso aqui representa um perfil, e esse aqui representa outro perfil, né? Então, essa é a ideia. Então, a partir do uso, né, de intuições de similaridade aplicadas ao contexto subjacente ao processo, e essa questão de similaridade a gente já vai ver, né? O que a gente seleciona dentro do case, como que a gente monta essa representação, né, para vocês, pro algoritmo buscar essa similaridade em si, sobre as suas instâncias, né, atributos e comportamentos associados. Então vejam que dentro de um case, né, dentro de uma informação do case em si, eu tenho muita coisa ali, né? Eu tenho o case como um todo, né? O meu case é formado por eventos, esses meus eventos têm atributos, né? No meu case eu tenho um conjunto de atividades, então muita coisa, eu tenho tempo, né? O timestamp de quando começa, quando termina, né? Então vejam que eu posso começar a pensar em vários tipos de perfis que eu quero, né? Quero abordar não, mas que eu quero atingir quando eu utilizo a tarefa de Trace Cluster. Ainda, né, uma vez que o log de eventos está dividido, né, nós temos o que chamamos aqui de sublogs. Né, até está em vermelho também. Então, boa parte dos artigos principalmente os mais novos, né, quando a gente vai ver que utilizaram alguma técnica de agrupamento, né, eles vão estar apontando lá que geraram sublogs e a partir desses sublogs, daí assim eles vão aplicar lá a tarefa de descoberta, né, por exemplo. Então imagina que esse aqui é o log, né, onde eu tenho aqui meu 10k, e cada partezinha dessas aqui representa um sublog desse meu 10k aqui. Então, a partir desses sublogs, né, outras técnicas de mineração de processos podem ser adequadamente ajustadas, né, para usar os sublogs como uma fonte de informação. Ou seja, aqui eu vou ter um X, vou ter um X, vou ter um X. Então, vejam que eu tenho todo um pipeline que eu preciso criar de dado, né, para que o Trace Cluster aconteça. Já adiantando um outro ponto. A parte de Trace Cluster, ela não é comum em ferramentas comerciais. Não vai estar lá assim, ó, vá nessa opção aqui e você pode utilizar Trace Cluster. Não tá. Trace Cluster a gente vê mais no estudo dos algoritmos, mais na academia mesmo, né? Então, o PROM,
é uma ferramenta que tem, né, como no Prone dá para subir os plugins, então tem plugins relacionados a Trace Cluster em si, eu já vou mostrar para vocês isso. No PM4Py, você consegue trabalhar com Trace Clusters também, né? Você pode fazer toda essa parte de criar um espaço, né, vetorial ali via código mesmo, e depois utiliza o que tem no PM4Py. Porém, né, se eu pegar lá uma Promore, pode ser que não tenha Trace Cluster, eu tenho que até verificar. Né? Se eu pegar o disco, acho que o disco não tem mesmo Trace Cluster. Né? O porquê? Né? Porque se eles levam isso para a ferramenta comercial, né, teria que ver como que eles vão usar isso, né? Porque pensem comigo, eu não posso chegar lá, né, e falar que esse 1.500 aqui que sobrou desse sublog, ele representa todo o meu modelo de processo. Né? Não, ele representa um perfil que está contido, né, dentro do meu modelo de processo. Mas como que ele chegou aqui? Né? O que representa esse 1.500? Como que você escolheu? Como que você definiu esses conjuntos homogêneos? Né? Como que você definiu esses perfis? O que você utilizou? Né? Qual que foi a melhor técnica? Né? Então vejam que se tudo isso tem que ter uma ferramenta, acaba deixando a curva de aprendizagem da ferramenta ainda mais alta. Né? Então isso pode tornar uma barreira lá para o usuário final. Né? Então a gente não vê isso em ferramentas comerciais. Agora aqui um exemplo, né, para vocês. Então aqui eu tenho um log. Né, então vejam que esse log aqui ele tem 6 cases, né, tem o nosso ID do case. Então, né, vejam que eu tenho qual é a atividade e quem realizou essa atividade, né? Então, a atividade A foi o Joe, a atividade B foi o Mike, o D foi a Sue, e assim sucessivamente, né, no decorrer do nosso log. Né? Aqui tem 6, mas poderia ter lá 1.000, 10.000, 100.000, 200.000, né? Dependendo do tamanho do log que vocês escolherem. E aqui eu tenho a representação, né, a partir do algoritmo alfa. Né? O alfa até foi um dos vídeos que eu passei para vocês, e até, pessoal, acho que alguém até esqueci de mencionar isso, alguém tinha passado o link lá do curso do Vanderalst, né? Eu passei do curso, mas alguém passou do canal do YouTube, né? Depois eu vou subir lá no Classroom de vocês o link também. Eu estava até olhando hoje, né? E lá também o Vanderalst disponibiliza, né? Então, às vezes, vocês querem um conhecimento mais, né, profundo de um algoritmo específico. Eu quero saber na prática realmente como funciona o algoritmo alfa, toda a modelagem dele, né? Se eu não me engano, lá no site do Vanderalst ele explica alguns, né? Pelo menos os principais estavam lá, pelo que eu vi. Mas voltando aqui, né? Então, vejam que eu tenho esse algoritmo alfa, né? E tenho o meu log de eventos. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho 2 cases que, se eu for pegar para analisar o modelo descoberto dele aqui, eu vou ter um probleminha. Né? Como assim vai ter um problema? Então, reparem que eu tenho atividade A, vou pegar o primeiro case, né? Eu tenho atividade A, e agora, nesse nosso caso, ó, esse primeiro aqui é um end. Né? Aqui eu tenho um end, depois eu vou ter um OR, mas aqui é um end. Né? Como eu tenho esse end, quer dizer que ele teria que executar o B, e o C, ou o C e o B. Né? Mas vejam que tanto o case 1, eles executam somente o A, o B, e eles já pulam para o D, ou seja, o C ele não executa, né? Ele ignora. E aqui debaixo eu tenho a mesma coisa, A, B e D. Né? Até ele é parecido ao case 1 e o case 3, ele é parecido no quesito atividades. Podem ver que são as mesmas atividades. Mas nenhum dos dois, né, ele é atendido pelo modelo. Né? Vocês vão falar, poxa, mas isso é ruim. Né? Deveria ser. Vocês viram lá os cálculos das medidas. Né? Isso aqui vai impactar lá no nosso fitness, por exemplo. Então, se eu for fazer o cálculo lá, for fazer a divisão, eu já não vou ter um fitness de 1. Aqui vai girar lá em torno de 60% fitness. Né? Eu vou ter esse problema. Então, o que acontece? Então, esse aqui é o mesmo exemplo que tem lá no artigo do Vanderalst, e ele fala, olha, por mais que esse processo não seja complexo, né, o modelo do processo em si, por eu estar utilizando só 6, mas veja uma outra vantagem que o Trace Cluster pode trazer para mim. Né, e qual é essa vantagem? Perdeu minha animação. Deixa eu ver aqui. Ó. Minha animação ficou contrária, mas eu vou deixar todos aqui já, não tem problema. Então, reparem. Claro que aqui, pessoal, como é um exemplo mais simples, né, ele é mais enviesado para ficar bonitinho. Né? Então, vejam que foi criado 3 clusters.
onde o primeiro cluster, ele representa, né, ele estaria agrupado no case 1 e case 3. O segundo cluster, ele estaria agrupando, né, as atividades do case 2 e case 5. E o terceiro cluster, o case 4 e o case 6. Né? E se a gente for calcular as medidas, e tem aqui 2 pontos interessantes. Na parte de fitness, como eu não alcancei um lá, agora eu alcanço um. Por quê? Porque eu tenho um modelo de processo que ele representa exatamente esse comportamento, né? Como são iguais, ele está representando exatamente esse comportamento que não era atendido nesse modelo aqui. Agora, eu vou ter lá um modelo de processo vindo lá de um sublog que vai atender A, B, D, E, F, G, I. Veja que ele não tem esse C. Esse C não acontece, né, nesse perfil em específico. Ah, mas por quê? A gente teria que analisar o perfil. Isso pode, isso não pode, né? Mas é o perfil dele. Né? E isso vale para os outros também. Né? E as nossas medidas subiram. E aqui não subiu só a medida de fitness. O que acontece também? Lembram que eu tenho a questão da simplicidade. Né, que daí sim as ferramentas calculam para nós. Né? O cálculo da simplicidade está muito relacionado lá à simplicidade de grafo, né, que nada mais é um grafo aqui. Aonde eu tenho o quê? Né? A quantidade de vértices e arestas, a gente consegue ver a complexidade que esse grafo está tendo, né? Que esses caminhos estão tendo. Então, como eu diminuo a quantidade de elementos a partir do momento que eu realizo a clusterização, né? O meu trace cluster, a simplicidade aumenta também, né, do modelo. Mas assim, isso não é uma regra, e eu já vou mostrar para vocês depois. Então, nem sempre quando eu utilizo o Trace Cluster quer dizer que eu vou ter modelos mais simples, né? Pode ser que o modelo gerado ele é tão complexo, né, visualmente, né, quanto o modelo lá original sem ter aplicado o Trace Cluster, né? Então, isso daí pode acontecer. E outro ponto importante, ó, aqui, como é um exemplo, né, toy, né, só um exemplo didático lá do artigo, né, ele fez tudo, né, encaminhando para ficar bonito assim. Né, veja que ele colocou 2 cases por grupo, né, por cluster, né, mas como eu disse para vocês anteriormente, né, não necessariamente pode acontecer isso. Eu poderia ter lá um grupo, né, um cluster com um case só, eu poderia ter daí um aqui com 3 e o outro com 2. Né, então vai muito de como que eu escolhi para fazer isso, né, o que eu estou levando lá para o meu espaço vetorial, do algoritmo de clusterização que eu estou utilizando, tem um impacto também, né, principalmente para quem não é da computação em si, então tem mais algoritmos que fazem essa clusterização, trabalham de maneiras diferentes, eu tenho medidas de similaridades diferentes dentro dos mesmos algoritmos, né, e isso pode me levar a resultados diferentes também, né, do que eu já tinha mencionado, né, essa parte de trabalhar com dados é aquela tentativa e erro até você chegar no melhor resultado em si. E nem sempre é o melhor resultado, né? É só a melhor solução encontrada naquele momento, né? Naquele tempo que você teve. Beleza. Então a gente tem algumas questões-chave. Que seria a primeira, né? Como determinar a similaridade entre os casos? A gente tem que pensar nisso. Vocês já sabem que eu tenho um case, né? Como que eu faço isso? Como que eu vou falar que esse case é igual a esse case aqui? Não é uma atividade tão trivial assim, né? Por quê? O que acontece? Até na aula de amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas lá muda para conformidade, né? Mas eu tenho, não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas dentro de um log ali, ou dentro de um modelo de processo, eu tenho cases que eles seguem quase o mesmo caminho. Imagine que eles têm uma atividade diferente. Eles pulam só uma atividade. Imagina que eu tenho lá... deixa eu pegar minha caneta aqui, né? Eu tenho um fluxo vindo, né? Eu tenho lá, sei lá, o A, né? Ele vai mandar para o B. Mas imagine isso aqui num fluxo grande, né? Porém, o A pode pular o B, supomos, e vai mandar para um outro, sabe? Mas ele só ignorou. Ele ignorou o B. Mas pensa isso aqui, né? Como eu falei, né? Eu tenho várias atividades e em algum momento, né? No intervalo de tempo desse meu fluxo acontece isso, né? Ele pula uma e vai para outra. O fato dele pular uma não quer dizer que são totalmente diferentes, né?
pode ser que faz parte do processo, mas é muito parecido. Ele só pulou essa atividade que às vezes poderia ter pulado mesmo, né? Então, faria sentido ele estar no mesmo grupo, né? Mas como que eu vou ter certeza disso, sabe? Como que o meu algoritmo vai ter certeza? Como que eu vou levar isso, essa similaridade lá para o meu modelo, né? E a segunda é a questão do mapeamento para cluster mesmo, né? Então, como determinar a similaridade entre os data points? Aqui veja, né, que eu falei que a similaridade entre atividades. Né? Então, eu poderia ter, né, um case grande, a única coisa diferente seria essa pulou de uma para outra, mas só pulou nesse trecho. O restante que eu tinha antes, né, de chegar aqui, e depois daqui, é o mesmo case. Né? Só essa partezinha que mudou. Então eu posso falar que isso é muito similar, isso é muito parecido, né? Mas agora, trazendo para o conceito de clusterização, de mapeamento, né? Vem essa pergunta, tá, mas agora como que eu vou determinar a similaridade dentro dos data points? Porque agora eu já estou trabalhando com a parte de dados, né, ali, eu já estou trabalhando com valores numéricos, né? O processo ele é importante, né? Extremamente importante, que a gente está trabalhando com mineração de processo, até a gente não pode esquecer disso, né? Que o nosso foco sempre é mineração de processo, senão a gente acaba confundindo com mineração de dados e depois, lá no final da aula, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, né? Isso pode gerar alguns problemas para nós, né? A gente está misturando essas áreas, né? Se a gente não souber separar. E nesse nosso caso, a resposta é, né, que cada case nosso a gente vai transformar em data points, como eu disse para vocês, né? Já vou mostrar isso também. E a partir desses data points, a gente vai levantar informações aonde a gente vai mapear isso, né? E lá a gente vai conseguir agrupar. Então, quais são as caracterizações dos cases? Pessoal, lembrem que eu não estou vendo o chat de vocês, então se vocês estão mandando alguma coisa, podem ligar o microfone e falar. Ou depois, no final, eu respondo vocês. E sobre a caracterização dos cases, né? Então, como que a gente faz isso? Então, a gente chama que é um conjunto de itens, né? Esses itens, né, que o autor chama, né, aqui eu até errei, né? É um M, não um N. Esse conjunto de itens, né, eles são as nossas features, né, extraídas do trace. Né? Novamente, o que seriam essas features? Se eu tivesse fazendo a clusterização de pessoas, seria lá a idade, a altura, salário, né? Eu ia agrupar por isso. Aqui no nosso caso, não, né? A gente vai ter outras features relacionado ao case. Por exemplo, quais são as atividades, ou quantidade de uma mesma atividade, ou atividades de transição, qual uma leva para outra, ou o tempo, ou o custo, ou a pessoa que realizou. Então, né, dependendo a quantidade de informações que vem dentro desse log de eventos que vocês estão analisando, vocês podem ter diferentes features que vocês podem analisar. Então, a organização desses itens, né, com M, é usado para comparar traces, né, da origem ao trace profile. Isso aqui é outro termo importante e vai estar relacionado à atividade que eu vou pedir para vocês. Eu trouxe um exemplo, né, eu já vou mostrar em código para vocês, aonde eu tenho um trace profile ali, porém eu vou pedir para vocês usarem a criatividade ou usar o que tem na literatura, né, para criar outro, né, para demonstrar de outra forma o que eu fiz ali. Então, é um hands-on ali mesmo para vocês testarem um pouquinho dessa parte de trace cluster, né. Então, um trace profile, ele diz respeito a uma perspectiva do log, né. Por isso que eu falei, já que a gente está falando de perspectiva do log, provavelmente é alguma coisa que eu quero responder lá. Por isso que é importante eu ter o que eu quero responder, já que eu vou usar trace cluster, né? Então está tudo muito associado. Aqui tem uma observação, né, sobre o que seria esse trace profile para vocês terem depois. Então, ele é a transformação do trace do case em um data point que pode ser processado pelos algoritmos de clusterização. Então, né, todo algoritmo ele tem uma entrada de dado. Né? Então, o algoritmo precisa ter aquela entrada certinho. E o que a gente está fazendo? A gente está transformando, né, um trace, né, nesse espaço, que é o nosso data point, e esse data point em si, que vai estar nesse espaço vetorial,
né, ele é aceito pelos algoritmos de clusterização. Então, os algoritmos de cluster, por sua vez, né, encontrarão os clusters, né, desses cases, né, que entendemos como a descoberta de perfis em mineração de dados, e os cases são representados, né, primeiramente a partir dos seus traces e descritores associados, né, por isso, trace cluster. Então, tudo isso aqui, né, é um resuminho do que a gente viu até agora, né, de todo esse processo que a gente vai fazer. Então, comecem a imaginar, né, vocês já imaginem que vocês têm todo um pipeline de dados, né, porque vocês têm que ter o log, né, vocês têm que criar esse espaço vetorial. Criou o espaço vetorial, você faz a clusterização, né? Fez a clusterização, não termina, né? Não, você não vai poder, a partir do que está lá na clusterização, do jeitinho que está lá o dado bruto, gerar modelo. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mapear isso, né, esses clusters novamente em sublogs, ou seja, nos arquivos X. E a partir do momento que vocês têm o X, nossa, até sair da tela, a partir do momento que vocês têm o X, daí sim vocês podem aplicar lá, né, a tarefa de descoberta, por exemplo. Então, tem toda essa linha a ser seguida. Então, o que faz dois traces serem similares? O que faz dois traces, dois cases serem parecidos, né? Então, cada item, né, que seriam esses features, né, essas características, em um trace profile, é uma medida que associa cada trace a um valor numérico. Um trace profile com D itens é uma função que associa um trace a um vetor de D coordenadas, né? Ou seja, né, eu tenho trace, que eu defini alguns itens lá, eu vou ter lá um vetor de D coordenadas representando, né, esse meu trace profile. É como a gente está representando esse mapeamento. E esses vetores são usados para calcular a distância ou a similaridade entre qualquer, né, dois traces. Essa questão da similaridade, voltamos lá para a mineração de dados tradicional, né? Então, daí aqui, depois que você tem esse vetor, é a mesma coisa que você faz lá, você vai fazer aqui também. Daí agora tem algo mais didático, fica mais fácil de vocês visualizarem o que eu estava falando até agora, pessoal. Então vejam aqui que eu tenho só um fragmento daquele log que eu mostrei para vocês, né? Então só o primeiro case. Daí, o que seria esses profiles, esses trace profiles que eu estou falando desde o começo? A gente precisa gerar esse trace profile, né? Então pode ter mais de um tipo de trace profile, né? Então o que é isso, né? Então vejam que nessa minha tabelinha aqui de baixo, eu estou mostrando dois tipos de trace profile. Um relacionado à atividade, em termos frequência de atividade, né? Quantas vezes aquela atividade ocorreu. E aqui ao recurso, né? Tá falando esse originador aqui, mas ao recurso, né? Quem que estava responsável ou quem fez aquela atividade. Então, eu posso usar os dois, né? Não tem problema nenhum. Né? Eu poderia fazer o meu vetor, né, para mim fazer o trace cluster, né, fazer a clusterização depois, poderia estar levando tanto esse perfil quanto esse perfil junto, né, e clusterizo, ou eu posso fazer dividido, né? Eu quero fazer só em cima da frequência da atividade, ou só em cima da frequência lá de quem foi o recurso. Então, qual que é melhor, professor? Depende do que você quer mostrar. Né? Ou depende do que você vai levar lá para o analista de negócio, né? Depende do que você gerar. Gerei só com um, gerei com outro e gerei com os dois. Né? Eu vou lá, se ele tivesse tempo hábil para ver os três, né? Gerados, ele pode falar, esse aqui é mais interessante para mim. Né? Isso pode até dar alguns insights até para quem, né, daí lá o analista de dados, o analista de processos, né? Para falar, poxa, se é interessante lá, né, para o analista de negócios, né? Eu vou começar a usar isso, né, para as outras análises que eu vou fazer aqui. Mas, basicamente, pessoal, o que a gente faz nesse espaço vetorial? Então, reparem aqui no meu Active Profile. Eu vou ter todas as atividades que tem no meu log. Vocês vão falar, poxa, professor, mas eu preciso do log todo? Sim. Para você aplicar o Trace Cluster, você precisa ter o log todo primeiro, você vai trabalhar com ele. Imaginem que o nosso log completo é esse aqui. Então ele pegou todas as atividades que acontecem, né? A, B, C, D, E, F, H, G, I, pegou todas essas atividades, ele colocou aqui, né? E agora ele vai ver qual que é a frequência que cada uma acontece. Então veja, o A aconteceu, aconteceu aonde? No case ID 1, aqui, então aconteceu uma vez. O B aconteceu uma vez, o C não aconteceu, vem zerado. O D aconteceu, o E aconteceu, o F aconteceu, o G aconteceu, o H não tem e o I tem. Então,
eu estou criando esse meu profile active aqui, né, referente às atividades. E a mesma coisa eu estou fazendo agora, né, para o meu recurso. Veja que o Joe aconteceu uma vez, o Mike duas, o Pete uma, a Jane uma, o Fred não, Claire não, o Robert não e a Mona não. Quem não aconteceu vem zerado, né? Porém, tem que estar todo mundo. Então, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente cria, né? Esse profile de atividade, esse profile recurso. E isso, pessoal, aqui vai estar uma explicação depois, né? Só para vocês verem a diferença, atividade e recurso. E conforme você vai tendo mais cases dentro do teu log, né? Ele vai aumentando essa tua representação vetorial, né? Então, ó, o segundo vai representar a nossa segunda linha, né? Ele já vai ser um profile de atividade diferente, né? Podem ver que, né, ó, o C já acontece aqui, né? Já tem um, lá ele não tinha. E a mesma coisa vai mudar, né, para quem foi o recurso nosso. E depois eu vou ter todo mundo. Né? Então eu vou ter lá o perfil para todo mundo e fechou. Mas o que acontece? Ainda ninguém questionou. Quando a gente sempre está explicando essa parte aqui, sempre acaba vindo alguns questionamentos. Né? Quais são? Primeiro, quando a gente trabalha com mineração de processos, a ordem é algo importantíssimo, né? Tanto é que eu falei para vocês. Ou eu preciso da data do timestamp, ou eu preciso que, né, esses cases estejam ordenados dentro do meu log de eventos. Se eu não tiver essa ordenação de um jeito ou de outro, eu não consigo aplicar a mineração de processo. Eu não vou conseguir gerar um modelo de processo. Nada vai fazer sentido. Né? E vejam que aqui, quando eu faço Active Profile, eu não tenho ordenação. Né? Aqui, quando eu faço, né, o Originator Profile aqui, né, o nosso Resource Profile, eu também não tenho ordenação de quem que fez, em que ordem que fez. Né? Vocês vão falar, poxa, mas isso pode ser ruim? Não teria que ter, né, já que a gente está trabalhando com mineração de processos? Daí, novamente, depende do que vocês querem. Né? Por quê? Porque quando eu estou falando de clusterização, né, eu estou meio que deixando de lado o processo. Né? Então, isso aqui está chegando para mim, e o que eu quero? Eu quero pensar assim, tá, como que eu posso, né? Como que isso aqui, né? Como que esses cases, eles são parecidos? O que deixa esses cases parecidos? Eu vou falar, poxa, o que deixa esses cases parecidos? Eles têm muitas atividades parecidas, ou eles têm as atividades em comuns que não acontecem nos dois, ou a quantidade de atividades. Nesse caso nosso aqui, ó, reparem que toda atividade ela nunca se repetiu, né, dentro desse nosso log pequeno, né? Então por isso que está todo um. Mas aqui poderia, se eu tivesse o C duas vezes em um case, ele ia aparecer duas vezes, né? Então eu estou buscando esse tipo de informação. Então eu estou pegando, estou caracterizando esses meus sublogs que vão ser gerados pelo perfil de atividade. Atividades semelhantes que acontecem nesses meus sublogs. Então, provavelmente, se eu tenho lá cases que são pequenos, um A, B, D, H, I, eles tendem a ficar junto. E dependendo da quantidade de clusters que eu quero gerar, e eu tiver cases mais pequenos ainda, ele vai agrupar lá, tipo, tudo que tem abaixo de 5 eventos, né, agrupa junto. Imagina que essa foi a regra do meu algoritmo, ele chegou nesse ponto aí, né. Então, a gente precisa pensar nisso. Professor, mas eu quero agrupar, levando em consideração a questão da ordem, das minhas atividades. Eu queria ter um jeito ali para fazer isso. Então, tem. A literatura apresenta para vocês, tem a Transition Profile lá, o que ele vai mudar. Tá? Então, vocês estão vendo isso aqui. Depois vai ter um outro exemplo lá, mas só para ficar mais claro para vocês agora. Então, imagina que, em vez de ele ter isso aqui, ó, eu teria A que leva para B. A que leva para B. Daí, beleza. Daí ia ter A que leva para C. Ele ia tentar todas as possibilidades. E quando eu tivesse um A que leva para B, né, por exemplo, aqui, ó, A leva para B, daí sim ele ia ter uma. O A leva para C? Não, não vai. O A leva para D? Não, ele não vai.
né? Então eu teria que fazer isso com todas as atividades que tem dentro do meu log, né? E isso, o que acontece? Ele vai garantir, né, eu ter essa ordem, beleza? Né? Essa ordem vai ser relevante na hora de fazer, né, a clusterização. Porém, eu estou aumentando, né, o meu espaço, né? Esse é meu vetor, né? E para quem é da área de mineração de dados, já escutou na palavrinha lá da maldição da dimensionalidade. Quantas mais características eu tenho, né, para fazer esse agrupamento, né? Esse meu agrupamento pode, né, ter um comportamento ali não, né, tão esperado ali, né, no final, resultado tão satisfatório. Mas eu posso fazer isso, né, sem problema nenhum, né, é uma técnica e é válida também. Eu poderia fazer isso para cá, poderia fazer isso aqui para cá, né? Então são formas diferentes de trabalhar. E reparem, aqui está em amarelo para vocês, né, mostrando o que. Então eu tenho, né, esses dois cases. Né? Vejam que os cases são iguais, né, no quesito atividades. Né, todos é o mesmo case em si, porém, no quesito recurso, né, de quem fez a atividade, ele é um pouquinho diferente. Né? Então vejam que o Joe, o Mike, o Mike, ele fez 2 atividades lá no case 1. Agora aqui, no case 3, ele fez uma só. Se eu estou trabalhando com algoritmo, passei isso aqui é meu espaço, né? Isso aqui é meu vetor que eu criei, esse é meu espaço de representação. Se eu passei isso, existem essas diferenças, né? Eu estou trabalhando com 2 profiles diferentes aqui, né? Mas na mesma representação, né? E isso, dependendo da situação, pode levar, né? Uma mesma atividade, né? Um mesmo case em quesitos de atividades para lugares diferentes, né? Então pode acontecer também. Como também, pessoal, pode acontecer o quê? Ele está agrupando, né, atividades que aconteceu o B e o D. Não, aconteceu, deixa eu pegar um outro exemplo. Aconteceu o A, B, C, D. E depois ele inverte. Aconteceu o A, o C, o B e o D. Né? Quando a gente tem aqueles ends, né, que ele tem que executar. Ele pode também salvá-lo no mesmo cluster. Né? Então são situações que acabam ocorrendo quando a gente está trabalhando com trace cluster. Quais são as opções? Algumas opções, né, que a gente tem de trace profiles. Então já deu para entender um pouquinho o que são nossos trace profiles, né? Então atividade e aqui recurso, né? Mas além disso, o que eu poderia trabalhar? Né? Então eu posso trabalhar com a questão de transição. Né? Então os itens são as relações de sucessão direta do trace, que é o que eu mostrei para você, né? O A leva para o B, o A leva para o C, o A leva para o D. Depois lá, o B leva para o A, o B leva... E assim vai indo, né? O B leva para o B, pode ser um loop, né? Então, quantas vezes o evento com nome atividade A aparece seguido pelo evento com nome atividade B, né? Esse perfil é útil para comparar comportamentos dos traces, né? Então, é uma maneira. Eu posso trabalhar com atributos do case. Então, os itens são os valores dos atributos do case, né? Então, são metas informações que o case vai trazer. Vocês vão falar, poxa, como assim meta informação do case? Eu poderia ter o tempo total do case. Então, pensem comigo. Eu tenho lá, e a minha pergunta é saber qual que é o processo mais rápido, de tempo, falando em tempo, o processo mediano e os processos que mais demoram, né? O modelo que mais demora. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia mapear o tempo total do meu case. Né? Esse meu case aqui, ele demora 10 horas. Aquele meu outro case ali demora 1 hora. Eu tenho cases ali que demoram 30 horas. E aplicar a clusterização em cima desse atributo. Então, cada case teria um númerozinho desse, eu ia realizar o agrupamento lá com algum algoritmo, e a partir disso eu ia ter perfis, aonde eu espero, né, ter um modelo onde representa os cases que são rápidos, os cases com tempo intermediário e os cases que são demorados. Né? Então, vejam que vai responder a minha pergunta inicial, né, relacionado a tempo. Eu posso trabalhar com atributos do evento, né? Então, os itens são os atributos dos eventos. Vocês viram que esses eventos têm atributos, né? Então, quantos eventos em um trace são anotados com o respectivo valor de atributo, né? Então, são essas metas informações do evento, né? O que se tem um custo, não tem um custo, o nome da atividade, né? Ou outros ainda, né? Dependendo do log, ele pode ser um pouquinho mais rico, né? De informação.
Eu posso trabalhar na questão de performance, né? Então, o conjunto de itens é pré-definido, né? Não depende do estado do log ou do domínio no qual o processo subjacente ao log está atrelado, né? Então, está relacionado a tamanho do trace, né? Então, eu quero fazer a partir do número de eventos que tem em cada trace. Beleza. Então, imagina lá, o case 1 tem 7 eventos, o case 2 tem 30 eventos, o case 3 tem 5 eventos, o case 7 tem 80 eventos, e assim vai indo. Então, o valor que eu vou utilizar para a clusterização é o número de eventos. Então, essa é uma tática também. Ou, né, duração do case, como eu já disse para vocês, né, relacionado ao atributo do case. Posso fazer por tempo médio, mediana, máximo ou mínimo decorrido entre eventos de cada trace. Então, tem várias formas, né, de eu pegar a performance de algo e colocar na tarefa de trace cluster. E por último, né, mas não menos importante, né, pode ser customizado, né? Então, informações adicionais ao que é tipicamente pertencente a um log de eventos, né, também podem ser utilizadas. Então, você pode customizar algo, né, relacionado àquele teu log de eventos ou aquela pergunta que você precisa responder. Só que a gente nunca pode esquecer, né, que a gente está trabalhando com mineração de processos, né? Então está atrelado a um processo em si. O que eu quero responder daquele processo. Senão você vai trabalhar com aquele log de um jeito que não faz muito sentido e no final não agregou nada aquele valor, né? Você vai ter clusters no final, né? Mas aqueles perfis não representam nada, né? Não leva a gente para lugar nenhum. Você tem um monte de perfil, mas esses perfis não dizem nada lá para o analista. Então, essas são algumas maneiras, né? São algumas opções de trace profiles que a gente tem. E a literatura também vai mostrar outras para vocês. Ainda, né? Falando um pouquinho agora das medidas, né, de distância. Então, as medidas de distâncias ou de similaridade são aplicadas sobre os vetores, né, esses vetores que a gente está criando, né, esses profiles ali, e dê o número de features, né, ou itens, né, então dê dimensão. Se eu tiver, né, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu trabalhar só com isso aqui, é 9 dimensão. Né, se eu trabalhar com esse lado aqui, vai aumentar o número de dimensão. Então, essas medidas vão trabalhar com essas features. Elas que vão ser responsáveis por dizer o quanto isso aqui, né, o quanto esse case está próximo desse case, né? Então ela vai fazer um cálculo e vai falar assim, ó, esse aqui desse aqui é, sei lá, 0 ponto alguma coisa. Esse aqui desse aqui é um número mais baixo. Esse aqui desse aqui já é um número mais alto, né? Ela vai chegando ali e vai vendo esse valor de proximidade. Então as medidas elas são aplicadas entre dois cases, né, representados por meio de descrições, né, dos traces associados. Então a gente sempre vai comparando um com o outro, né, considerando cada uma das features, né, ou desses itens em si, né. Aqui até tem a descrição direto do artigo, né, lá de 2008, né, do Song e do Ausch, né, sobre como que funciona isso, né. Então, para quem for ler o artigo depois, tiver um tempinho, vai estar escrito, né, basicamente é isso. Sobre as medidas, né? Então, exemplificando a aplicação, né, distâncias, né, considerando a anotação lá do artigo também do Ausch, né? Eu tenho várias medidas, na verdade, quando a gente está falando de similaridade, né? Vocês vão ter livros só falando sobre tipos de medidas, né? Porém, as que mais a gente vê sendo utilizado, né, até pelos algoritmos do próprio Trace Cluster em si, né? É a distância euclidiana, né? Então aqui está a formulazinha da distância. Já digo para vocês que boa parte, né, dos algoritmos, a medida de similaridade default deles é a distância euclidiana, né? Porém eu tenho outras, né? Eu tenho a distância de Hamming, eu tenho a distância de Jacquard, tenho a distância de episódios, né? Então tem outras medidas que eu posso utilizar também. E fica aquela pergunta até, tá, mas aonde que impacta, né? Se boa parte utiliza a distância euclidiana. É assim, dependendo do que você vai fazer, né, vale uma análise mais profunda ou vale a pena você ter o conhecimento de mais de uma medida para ver se em cenários diferentes o comportamento daquela medida de similaridade pode mudar, né? E isso pode levar vocês a gerar grupos diferentes, né, que no nosso caso seriam perfis, né, que vai ter um modelo de processo diferente, né, por usar uma medida ou outra medida, ou ainda, né, usar algoritmos diferentes para fazer essa clusterização. Né? Então, é sempre aquele trabalho de estudar mesmo, né? O que pode me trazer o melhor resultado nessa situação que eu tô vendo agora. Aqui tem um exemplo, esse é o exemplo que tem lá no artigo também, do Ausch. Então, vejam que esse é o modelo,
que foi gerado, e esse modelo foi gerado a partir de 619 cases, né? Então, você já consegue imaginar o que são esses cases, né? São instâncias lá no nosso sistema. Ele tem um total de 3.574 eventos. Ele tem 34 departamentos envolvidos na execução do processo, né? Então, pode ser essas atividades aqui que está passando. Né? O modelo que ele utilizou, né, foi com o Heuristic Miner, né? Então, mas poderia ser um outro modelo de descoberta, né? Mas ele usou esse aqui. Nesse caso, ele está usando um trace profile de atividades, o que eu já mostrei para vocês lá, né? É aquele mesmo próprio. Porém, aqui ele está utilizando o som, né, com a distância euclidiana, né? O som ele é baseado em redes neurais e ele serve para fazer agrupamento também, mas ele é bem pesado, né? Então a gente vê alguns estudos mais antigos que utilizavam ele, alguns comparativos, né, que apontam o som em si, mas a questão de performance dele não é muito interessante, né? Mas ele faz clusterização também. E no som, se eu não me engano, você não consegue definir a quantidade de grupo, né? Ele tem lá uma heurística dele que ele define a quantidade melhor de grupo ali que vai ser gerado quando você vai fazer a parte de trace cluster, né? E aqui, essa estrutura de pós-processamento matriz U faz parte do som também, né? Então, é tudo da estrutura do som. Quem for lá no artigo, ele vai apontar e vocês podem entrar lá no algoritmo som, ver como funciona, né? E ver outros detalhes. Porém, nesse cenário deles aqui, quando eles utilizam o som, o que acontece? Ele descobre 11 clusters, né? Então, 11 sublogs, digamos assim, aonde lá no artigo ele só traz 2. Ele não descreve o porquê que ele traz 2, né? Na verdade, sim, não tem como trazer os 11 no artigo, né? A gente sabe que essa parte de artigo tem limitação de páginas e tudo mais. Então, é mais provável que ele trouxe os mais interessantes, ou trouxe o maior e o menor, né? Para poder, né, falar sobre eles, né? Mas assim, o que ele aponta para nós aqui? Ele traz o da direita. Eu já perdi aqui meu. Eu perdi meu mouse. Só um pouquinho, pessoal. Eu estava mexendo. Deixa eu ver se eu consigo continuar sem meu mouse. Só um pouquinho. Deixa eu só colocar meu mouse para carregar. Só um minuto. Deixa eu ver se esse daqui vai funcionar. Não funcionou. Só um minutinho. Beleza, achei o cabo dele. Mas, como eu estava falando para vocês, esse da direita, pacientes que entraram no hospital sem um diagnóstico, né? Então foi um dos modelos que eles descobriram, né, a partir de um sublog. Reparem, pessoal, nele que não muda muito, né? Na questão de simplicidade, ele pode ser, podemos dizer, né, que ele é tão complexo. Deixa eu ver se voltou meu mouse. Voltou. Ele é tão complexo quanto o modelo anterior, né? Se eu voltar para cá, só deixa eu fechar aqui. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Beleza, acho que agora voltou. Então podem ver que ele é tão complexo quanto o modelo original dele, né? Então se eu pegar esse modelo aqui e pegar esse modelo aqui, né, não muda muita coisa na questão de simplicidade. Porém, né, eles identificaram, né, que esse modelo aqui, ele representa o quê? Pacientes que entraram no hospital sem um diagnóstico. Então, quando o paciente entra no hospital sem um diagnóstico, reparem que o fluxo é mais complexo, né? O porquê disso? Ele tem que ser assim? Ele tem que passar por tudo isso? Será que aqui não tem algum gargalo? Ele não tem que estudar algo para melhorar esse processo em si, que já entra na parte lá da melhoria do processo? Pode ser. E vejam que do lado esquerdo eu tenho pacientes que entraram no hospital com um diagnóstico. Reparem que o modelo se torna muito mais simples, né? É muito mais fácil para entender, né? Aqui realmente ele é muito estruturado, né? Quando você olha, você sabe, né, o que está acontecendo. Então, o porquê dessa diferença, né, de um para o outro?
Né? Então, né, vejam que são perfis diferentes. Que perfil? O perfil, né, que entraram com diagnóstico e um perfil que entraram sem um diagnóstico. Aqui fazendo um adendo importante de quem é responsável pelo quê, pessoal? Aqui é outro ponto. Quando eu estou falando, né, eu falei alguns papéis hoje, né? Eu falei lá, tem um analista de dados, tem um analista de processo e tem um analista de negócios. Né? A gente precisa deixar claro esses papéis. Claro que a gente sabe que, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do você tá, meio que você faz quase tudo, né? Mas quando eu estou falando de analista de dados, é a pessoa responsável lá pelo algoritmo som, por exemplo. Né? Ele vai mexer com essa parte de dados, né? De aplicar o agrupamento, né? Fornecer o sublog lá para a mineração de processo, né? O analista de processo, ele vai aplicar a técnica de descoberta, né? Vai ver qual que é o melhor algoritmo, como que ele vai tratar esse sublog, né? E depois disso, o resultado, né, o que está aqui, quem vai analisar é o analista de processo de negócio, né? Então é o analista de processo de negócio que vai falar, isso aqui funciona assim, isso aqui é interessante ou não é interessante, né? Então a gente sempre tem que ter bem claro, né, esses papéis, né, na análise do processo. Mas é isso que eles apontam lá no artigo, né? Essa diferença, mas como eu disse, os outros clusters eles não trouxeram. Agora, trazendo para vocês aqui um incremento desse trace profiles aqui, né? Então, usando uma representação binária, lembra que eu falei que a gente está usando a frequência da atividade, né? Então, se uma atividade A acontecesse 2 vezes, lá na nossa representação estariam 2. Se acontecesse o C 3 vezes, no lugar do C, né, estariam 3 lá na nossa representação, né? Porém, eu posso fazer isso de uma forma mais simples, mas novamente, tudo pode impactar lá nos perfis que você está gerando. Porque lá eu estou pensando na frequência da atividade. Então, eu posso ter um perfis onde atividades se repetem várias vezes. É uma característica. Né? Por algum motivo, essas atividades estão voltando e está acontecendo alguns loops, ou o processo volta muito, né? Reinicia esse processo e não chega a finalizar, né? E ele fica dentro do mesmo case. Então, ele vai me gerar um tipo de perfil. Mas, né, eu posso trazer essa representação binária. Então, ela é referente à presença ou ausência de um valor de item em um trace em si. Então, vejam aqui, ó, aqui eu tenho essa representação binária e aqui eu tenho a representação de transição. Né? Também né, nessa parte binária. Então, ó, aqui vocês vão ver, né, a primeira linha representa esse modelo, a segunda linha esse modelo, né? Elas não vão estar no mesmo espaço, pessoal. Aqui é só para vocês terem essa noção, né, de como ficaria essas duas, né? Então vejam, se é binário, ele só está vendo se aconteceu ou não aconteceu. Né? Então, ó, aconteceu o A, depois o B, depois o D. Né? O que acontece? É 1, 1 e 1. Fechou. Né? Da mesma forma, se eu fosse do outro lado aqui, D, B, T, né, vai estar 1 e 1 em 1, por mais que acontecesse 2 vezes alguma coisa, ia estar 1 aqui de qualquer forma, né? Se ele passasse uma vez mais pelo B. Isso não ia mudar nada. E olha, reparem quando eu tenho a transição, né, que a gente conversou. Ó, AB, AC, BD, CD, DB, DC, BA, CA, né? Então ele vai fazendo todas essas possibilidades, né, de uma atividade para outra, e quando acontecesse essa atividade, também pensando em binário, aconteceu uma vez, eu vou marcar 1, aconteceu 10 vezes, eu vou marcar 1 também. Né? Novamente, né, vai ter um perfil diferente lá no final, quando vocês forem analisar. Eu só tenho essas maneiras de fazer? Não, né? Tem maneiras mais avançadas, eu não vou dizer avançadas, de vai dar um resultado melhor, isso ou aquilo. Mas tem estudos, né, que buscam melhorar esse espaço, né, buscam investigar algo diferente dentro desses espaços, né. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, né, usando uma representação baseada na ideia de TF-IDF. Para quem já trabalhou lá com análise de texto, né, já ouviu essa sigla aqui, né, que é esse termo frequência, inverso documento frequência, né? Então tem dentro do próprio grupo de pesquisa lá dentro da USP, de mineração de processos, se não me engano, era até Thaís que estava trabalhando com isso, se eu não me engano. Parece que ela estava trabalhando com as formas de embeddings aí, também embeddings em grafos. Word to Vec. Isso. Então vejam. Isso aí eu passei para os meninos, foi na disciplina de Machine Learning,
para trabalhar com texto. Ah, isso mesmo, ele vai trazer contexto. Exatamente. É bem isso. Então, foi com essa turma? Foi com eles mesmo, Ah, né? não. Esse Então, daí ó, foi então tudo que vocês, TFDF. então tudo que vocês viram com o professor Marcelo, né? Então tem alguns grupos de pesquisa, né? Tem aqui no Brasil e tem um ou dois europeus lá que, né, tem publicações em cima de usar TF-DF, né, para fazer essa representação do espaço vetorial. Então, em vez de eu trabalhar lá com uma representação binária, uma por frequência, né, eu trabalho com TF-DF. Então, eu pego aqueles conceitos que vocês já viram e trago para o log de eventos. Ou seja, aquela parte de termo e frequência, né, de quantas vezes um termo aparece em um documento, eu vou ver lá quantas vezes aparece lá em um case, aquela atividade em específica. Né? E esse meu inverso documento e frequência vai ser a relação quantas vezes aquela atividade aparece em todo o log. Né? Eu faço aquele cálculo e eu vou ter lá o TF-DF, né, para aquela minha relação específica da atividade. E isso vai ser a representação que eu vou mandar lá para a clusterização. Né? Então, essa aqui não é a única, né? Como eu disse para vocês, né? Tem outras, né? Até o professor Marcelo, né, falou de embeddings, falou de Word2Vec, né? Então, tem muitas pessoas vendo formas de representar um log de eventos, né? Como que eu posso representar um case? Né? Então, tem maneiras diferentes de fazer isso. Falando de algumas intuições de similaridade, né? Quando a gente fala de intuições, são maneiras diferentes, né? Que você pode fazer essa similaridade, né? Nem sempre a gente precisa ficar focado só em criar uma representação, um espaço vetorial para a gente fazer essa clusterização. Né? Então, tem outras formas de fazer isso, né? Porém, né? A similaridade baseada no vetor de características é a visão tradicional, né? E foi usada na discussão até aqui. Então, a gente acaba vendo mais estudos sobre isso, né? Se vocês forem buscar lá, fazer uma revisão, um mapeamento só sobre trace cluster, né? A grande maioria vai gerar lá um vetor de características, mas, né, já tem outras ramificações ali que estão sendo estudadas, né? Uma delas seria a similaridade baseada na sequência do trace. Então, ela usa a noção de similaridade sintática entre sequências. Daí sim, pessoal, vejam que aqui está muito relacionado à mineração de dados, né? De criar esse vetor, né? Pensando no processo, mas é muito a parte de dados ainda, né? Fazer essa clusterização, depois você cria os X de novo, você analisa, e nessa questão de similaridade baseada na sequência, não. Eu já estou, né? Eu estou orientado ao processo. Eu estou pensando no processo em si. Então, um trace pode ser transformado e o outro por meio de adição ou remoção de eventos. Ele está mais parecido com o que eu falei para vocês lá no início, onde eu digo assim, eu tenho lá um case, eu tenho dois cases, mas que tem, sei lá, 15 atividades, mas duas atividades diferem entre eles. Vejam que o processo é muito parecido. Né? O processo só não tem essas duas atividades. Então, ele vai olhar isso. Ele vai olhar essa similaridade do processo, não dos dados, não dos atributos, né? Mas sim do processo como um todo. E outra que é bem interessante também é a similaridade baseada em modelo. Né? Então, ele aqui vai usar vários conceitos que a gente viu até agora. Então, ele desloca a medida de similaridade do trace para a qualidade do modelo descoberto. Né? Vocês já viram essas medidas de qualidade, então pensa que ele vai usar isso para fazer esse agrupamento, né? Então, a partir daqueles traces. Então, assim um trace é mais similar a um cluster de trace se ele encaixa melhor no modelo descoberto usando aqueles traces. Pode parecer confuso, mas aqui tem o passo a passo, vocês vão ver que é bem simples. Então, o que ele faz? Então, primeiro, alguns traces são escolhidos com base em frequência ou distância, né? Para comporem um clusters iniciais. Então, imagina lá que eu tenho 1000 cases, né, ou 1000 traces lá, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar 5, né? Ou, né, por maior frequência de cada um deles, né? Eu vou pegar os cases que mais acontecem lá, mas que são diferentes, né? 5 variantes diferentes. Peguei. Ou pela distância entre elas, né? Isso aqui, essa variante é muito diferente essa é muito diferente das duas, então eu posso seguir esse caminho também. Depois que eu escolhi esses 5, 6, 7, 8, 10, 3, você que define, né? O que ele vai fazer? Então,
os modelos são criados sobre esses traces, então eu vou pegar esse único trace e vou criar esse modelo, né? Então imagina que eu vou ter 5 modelos, e o que vai acontecer? Ó? O próximo trace é agrupado, ou melhor, ele é clusterizado no cluster no qual ele se encaixa melhor em termos de modelo de processo, né? Então, produzem o menor erro de fitness. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o próximo case, eu tenho lá os 5 modelos, né, que eles vieram de 5 traces, né? Então, chegou um lá. Ele vai pegar, ele vai testar o fitness com todos esses. O fitness vai dar um valor, né, lá de 0 a 1. O qual ele tiver o valor mais alto, ele vai entrar no grupo. E assim ele vai fazer. Então, lá no final, ó, os modelos são atualizados, né, de forma incremental, ou em batches, né, em pacotes, e o ciclo continua até todos os cases tiverem um cluster em si, né, tiverem algum subgrupo. E sempre vai estar relacionado à medida de qualidade, ao fitness lá, por exemplo. Aqui a gente está usando o fitness como exemplo, mas poderia ter simplicidade, né, ou a precisão, ou generalização, né, ou a gente pegar mais de uma medida dessa, né, e usar como referência para ser aceita ou não ser aceita dentro do cluster em si. Então, vejam que eu tenho formas diferentes de ver a similaridade para fazer o trace cluster. Então, não é só o vetor. Eu posso pensar um pouco fora da caixa e ver como isso funciona. O que seria legal? Eu tenho que até procurar para ver depois se eu encontro. Pegar uma base de dados, talvez até se vocês quiserem ver depois para a publicação, pegar um log de eventos, que seja bem discutido na literatura, e você fazer essas intuições de similaridade para ver qual é a saída deles. Então imagina lá, eu vou usar essas 3 que eu tenho aqui. Peguei um log, eu vou aplicar as 3. E lá no final, eu tenho os mesmos clusters. Eles são diferentes, Se você tem um analista de processo, um analista de negócio, desculpa, o que ele vai falar sobre isso? Esse resultado é bom? Esse resultado é ruim? Eu consigo ter, algum conhecimento a partir deles? Ou a conclusão final lá de vocês seria, não muda nada. Se eu trabalhar com essa similaridade baseada em modelo, ou se eu trabalhar com a similaridade baseada no vetor, os clusters gerados são muito parecidos. Então, trabalhar com um ou com outro me leva ao mesmo resultado em si. Mas, assim, na prática a gente sabe que tem muitas variáveis, principalmente quando a gente está citando o vetor de características. Porque vocês viram que eu não preciso trabalhar somente com a frequência da atividade. Eu posso trabalhar com ela de forma binária, eu posso trabalhar de transição, eu posso trazer outros valores de atributos do próprio evento, Então, isso vai aumentando o nosso escopo, que provavelmente, se a gente for só comparar vetores de características diferentes, eu já vou ter logs diferentes, Imagine comparar, então, com similaridades não baseadas em vetor, Então, provavelmente, vocês vão ter clusters diferentes ali sendo gerados. E por fim, pessoal, antes de mostrar na ferramenta para vocês a ideia lá, o que acontece, eu já comentei sobre isso, durante a nossa aula de hoje, mas a gente sempre tem que pensar nisso, Eu estou trabalhando com 3 áreas diferentes aqui. Como assim 3 áreas? Eu até pedi para gerar uma imagenzinha ali para a gente debater sobre isso. Vejam que eu tenho o analista de dados. Aonde que está o nosso analista de dados? Está lá na parte de clusterização. Até na parte de criar esse espaço, essa representação. O porquê? Ela vai criar essa representação. Às vezes eu tenho que até pensar o que é importante de trazer de informação ou não, para criar essa representação. Qual que é o tamanho do K? Como que eu determino isso? Existe lá o método Emble, lá o método do cotovelo, o que faz... Ele pode determinar lá, ele é bem utilizado na literatura, ele vai me falar mais ou menos, quantos grupos eu deveria ter dentro daquele log. Tá, mas a gente está falando de mineração de dados, a gente não está falando de mineração de processos. Então, talvez essa medida de qualidade lá da mineração de dados não impacte tanto na mineração de processos em si. Ou impacta, sabe? E não é só isso. Então, vejam. Isso é um problema lá do analista de dados. Daí eu chego aqui na mineração de processos, eu tenho o quê? As medidas de qualidade do modelo de processo. Daí vocês viram, Fitness, precisão, generalização, simplicidade.
que já são medidas completamente diferentes do que a gente tinha lá na mineração de dados. Podem ser similares, né? Se a gente for levar isso a ferro e fogo ali, né? São parecidas. Mas aqui eu estou analisando o modelo de processo. Eu preciso pegar lá meu modelo, meu log e fazer o cálculo dela. Né? Então já é outra coisa. E também eu vou ter a visão lá do nosso analista de negócio. Ó, reparem que ó, tem os balãozinhos aqui, são coisas diferentes do que eles estão pensando. Né? O analista de negócio, ele está lá. Qual que é a predição de tempo de resolução de uma atividade? Utilidade de recomendação, ou ainda, qual é o impacto para o negócio disso aqui? Né? Então, são pensamentos diferentes, porém, utilizando o Trace Cluster, essa questão de clusterização, meio que eu estou unindo essas três áreas, né? Eu preciso ter esses três papéis, né? Mas como eu disse para vocês, o que acaba acontecendo, né? Vocês acabam fazendo o papel do analista de dados e do analista de processo, né? A gente faz isso, né? E depois essa parte é a visão do negócio que a gente precisa do especialista. Por isso que eu, né, desde a primeira aula, até comentei com o professor Marcelo, né, já com vocês em aula, que isso aqui é importante, né? A gente precisa de um especialista para validar se tudo que a gente fez aqui e aqui faz sentido. É ele que vai falar que isso aqui é bom ou não é bom. Por quê? Vocês podem concordar comigo. Eu posso ter um resultado ok aqui nas medidas, eu posso ter um resultado ok aqui. Se chegar aqui, ó, e não gerar valor, eu vou ter que fazer isso aqui de novo e vou ter que fazer isso aqui de novo. Então, a gente depende lá no final do que o analista de negócio vai apontar. Deixa eu só fechar aqui, depois eu já volto para cá. Tá. O que eu quero mostrar para vocês? Então, eu tenho a telinha. Vou mostrar dois. O PROM e vou mostrar o PM4Py para vocês. No PROM, a gente tem esses algoritmos de Trace Cluster. Eu estava até procurando, pessoal, aqui o próprio Trace Cluster. Deixa eu ver se não travou. Não travou. Tem o próprio plugin do Trace Cluster que aquele artigo de 2008 ele aponta para o PROM e fala que está lá. Mas o que acontece? No PROM, dependendo da versão que você está utilizando, você até abaixa o plugin, mas ele não aparece. Então, essa versão que eu estou, ele não está com o Trace Cluster. Mas eu já fiz os testes, né? Isso quando eu estava lá no mestrado, já tinha acontecido isso. Eu peguei a versão que ele cita lá no artigo, ou peguei uma versão bem mais antiga, e lá eu consegui utilizar o Trace Cluster. Eu lembro até que no mestrado eu comparei alguns algoritmos de clusterização, e eu acho que eu usei umas 3 versões do PROM para poder, né, ter todos, né, e fazer essa comparação, né. Mas aqui eu peguei o quê? Eu peguei aquele log de eventos, né, que a gente já viu. Então, deixa eu até abrir ele aqui de novo, ó. Deixa eu ver, tá aqui, é o nosso log. Aquele log que tem 6 casos, que é disponibilizado lá no PM4Py, né? Eu já vou mostrar para vocês isso lá no próprio PM4Py também. Pedi para fazer a clusterização. Então, eu utilizei o Act Trace Cluster. Então, ele tem toda uma abordagem para fazer essa clusterização também. E defini com 3 clusters. Então, o que ele fez para mim? Deixa eu mostrar aqui. Ó, ele gerou esses clusters para mim. Então, esse caso aqui, ele tem 2. Ó, ele começa com... eu tenho 2 casos aqui, em específico. Se eu for pegar o outro, ó, ele tem só um. Então, dos 6 que ele tem, ele criou um cluster só com ele. Então, reparem que, nesse caso aqui, é um caminho feliz, né? Deu tudo certinho. E ele gerou mais um cluster, que ele chamou de outro, né? Aqui. Onde ele tem um caminho mais confuso, mas ele está rejeitando. Então, ele rejeita isso. Né? Então, aqui tem 3, o outro tem 2 e o outro tem 1. Aqui ele me gerou um DFG, mas né, nada impede de você mexer ali com os plugins, converter isso e depois você ter lá uma rede de Petri também para poder... Eu acho que até ele deixa. Deixa eu ver se ele não vai deixar. Ele traz a semântica para mim. Ó, ele até cria lá os gateways, eu consigo ver. Como eu falei para vocês, o PROM... Posso me redimir um pouquinho com ele, porque ele está um pouco mais rápido agora. Demora alguns minutinhos, às vezes, para abrir, mas
ele abre. Né? Então, é uma boa ferramenta ali se vocês estão pensando em publicar alguma coisa. Só tem que pegar o artigo base de quem fez o plugin, né, para vocês entenderem bem o que ele está fazendo. Tá. O que também eu trouxe para vocês, né, até para auxiliar um pouquinho na atividade. Eu tinha um código na minha máquina de Trace Cluster, que eu até já tinha meio que deixado encaminhado para mostrar para vocês. Mas estava no meu notebook, e o meu notebook, um deles deu problema. Né? Daí eu falei, vou ter que fazer, mas eu vi tudo isso hoje. Daí assim, esse código não é meu. Se vocês forem olhar aqui, ele tem um bem padrão das LLM, né? Então é um código, né, gerado, mas eu validei ele e até legal para mostrar para vocês que a gente consegue utilizar e consegue fazer funcionar. A gente só tem que saber a técnica, né? De como funciona o Trace Cluster, o que a gente quer mostrar, né? Para ver como funciona e a gente consegue aplicar isso, né? Então, o que aconteceu? Eu tenho esse log de eventos, que é o log de eventos que tem lá no PM4Py, que é disponibilizado, né? Então, ele tem, 6 cases, né, diferentes. Ele vai ter, deixa eu ver quantas atividades. Tá aqui. 42 atividades, né? Então ele tem recurso, ele tem um custo, ele tem um timestamp. Então ele é legal para você trabalhar. Como ele traz essas informações, você consegue fazer algumas coisas com ele. Então o que eu fiz? Né? Eu estou usando o PM4Py, estou utilizando Pandas, né, o sklearn para usar o Camins, né, e estou usando outros pacotes do PM4Py, né, para importar o X, né, para gerar o Inductive Miner, para poder visualizar tudo isso. Né? Como eu disse para vocês, não fui eu que gerei, né, não é um código meu, mas eu já tinha feito algo muito parecido, né? Então não é difícil de fazer e é bem intuitivo, né, de como ele funciona. Eu já vou disponibilizar para vocês terem como referência também. Mas o que esse código faz? Ele vai pegar o X que eu estou mandando, né? E ele vai ver quais atividades que eu tenho. Né? Até ele vai fazer um print dessas atividades, ó. Eu tenho o check ticket, eu tenho esse decide, o examine, né? E tenho aí outras, né? Nesse meu código de trace cluster, pessoal, eu estou focando na questão binária. Então, eu vou fazer aquele espaço vetorial, né, considerando se a atividade foi realizada ou não foi realizada. Aqui eu mostrei para vocês lá no slide. Né? Então, esse código está levando para isso. Né? Então, ele faz todo um mapeamento, né? E aqui, ó, ele cria para mim essa atividade profile binária. Eu até pedi para salvar, né, para vocês verem como funciona. Né? Então, vejam que aqui eu tenho meu espaço vetorial criado, como está lá, né, parecido dos slides lá, aonde se eu tenho atividade, ele coloca 1, né, e se eu não tenho atividade, ele coloca 0. Então, essa foi a maneira do meu profile binário lá. Né, eu que pedi para criar assim. Eu poderia utilizar outras coisas para fazer essa criação. Eu poderia trabalhar com frequência, né? Eu quero conta. Se essa primeira atividade aconteceu 2 vezes, né? Aqui teria que estar um 2, né? Não teria que estar esse 1. Né? E poderia trabalhar com a transição, né? Poderia trabalhar com recurso. Então, outras coisas eu poderia buscar. Esse meu código é bem específico nessa parte binária. Continuando o nosso código aqui, vejam que depois que eu tenho, né, essa questão, eu tenho esse meu arquivo, onde eu tenho esse meu profile de atividades binário, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar um algoritmo de clusterização. Né? Daí você escolhe qual algoritmo você quer aplicar. Nesse meu caso, eu pedi mesmo para usar o Camins, né? O Camins é um dos mais clássicos que tem, né? Todo mundo que é da área da computação já viu ele em algum momento, né? Então eu pedi para utilizar o Camins. Eu defini o K igual a 3, né? Fiz aquele mesmo procedimento, né? Coloquei lá uma tabelinha, né? Uma tabela não, uma coluna cluster, né? E adicionei ela lá nesse meu data frame. E aqui eu criei um outro CSV, aonde eu tenho o binário, e agora eu tenho outro CSV onde ele mostra para mim qual que é o cluster. Então ele está falando para mim, essa minha última coluna representa o cluster. Esses dois aqui estão no cluster 1, esse aqui também está no cluster 1, esse aqui está no cluster 0, cluster 2 e cluster 2.
né? Ó, até reparem um negócio. Ele tá. Vejam que a gente usou lá o Prom, ele também gerou assim. Eu não sei se é o mesmo log, né? Desculpa, ele é o mesmo log. Eu não sei se ele dividiu com os mesmos sublogs, né? Eu teria que olhar lá. Mas ele também dividiu dessa forma, né? Tem um cluster que tem 3 casos, um cluster que tem 2 casos e outro que só tem um. Depois a gente pode validar por esse aqui, ó. Beleza, fiz isso daí. Veja que eu estou mapeando tudo para saber o que está entrando, o que está saindo e como está funcionando, né? Agora, pessoal, que eu tenho, né? Eu tenho esse espaço vetorial. Eu já fiz a clusterização. Sei que cada espaço está em um cluster. O que eu preciso fazer? Eu preciso converter isso para X de novo, né? Então, aqui, né, daí eu já estou utilizando um código onde ele vai mapear, né, ele já está utilizando elementos lá do próprio PM4Py, né, onde eu passo qual que é meu trace, ele vai montando ali e ele consegue mapear de novo. Então, quando ele mapeia, o que ele faz? Ó, ele cria 3x, né, um x que vai representar, né, um sublog. Então, quando eu estava falando para vocês de sublog, é isso aqui, ó, um outro sublog e um outro sublog. Então tá aqui os meus 3 sublogs. Vamos até pegar aqui, podemos até fazer um teste, ó, no cluster 0. Ele vai ter só uma atividade lá, só um trace lá, né? Isso aqui eu nem cheguei a verificar, mas vamos fazer aqui ao vivo para ver se tá tudo certo, ó. Ó, trace, ele é o 5. Vamos voltar lá. Ó, ele é o 5 também, então tá certo, ó. E ele só tem um 5 lá, ó. Pode ver que ele não tem mais nada diferente, ó. Então tá certinho, né? Ele trouxe todo mundo que representa o 5. Então aqui, isso aqui que é criar os sublogs. Então eu criei 3 sublogs a partir do meu log, né, o grande que eu tinha lá. Agora, pessoal, o código, ele vai fazer o quê? Só vai usar alguma tarefa, né, descoberta, algum algoritmo de descoberta. Nesse caso aqui, eu estou pedindo para usar o Inductive Miner, né, onde eu passei, né, o cluster log para ele, né, porque ele já está criando como cluster log aqui, então ele está passando, e a partir disso ele está rodando, e ele fez o que para mim? Ó? Ele gerou, né, os 3 logs que eu tenho. Eu acho que é até diferente daquele. Não sei se ele é bem parecido, não, mas aqui ele gerou rede de Petri, né? Teria que analisar isso aqui para ver se tem questão de. Deixa eu ver. Não, ele gerou um pouquinho diferente. Então a gente teria que dar uma analisada, né, para ver se está tudo certo. Ó. Mas aqui, ó, vejam no cluster 2, vou pegar lá. Acho que vamos ver quanto que tem no cluster 2. Eu tenho tenho 2, né, no cluster 2. O cluster 2, nesse nosso caso, ele rejeita. Tá? Então ele segue essas atividades e ele vai acabar rejeitando. No cluster 1, né, ele vai iniciar aqui, né, aqui ele já vai ter um caminho um pouquinho mais confuso, digamos assim, né, porque ele vai aqui para cima, volta e depois volta aqui para baixo. E no cluster 0, né, ele vai começar aqui. Deixa eu ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver. Tá, todas as atividades aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá tudo. É que o cluster 0 é o que tem os 3, né? Então tem 3 traces dentro dele, né? Então ele ficou um pouquinho maior. Mas é assim que a gente aplica trace cluster, né? Daí, claro que agora é um trabalho de análise, de olhar, de ver como funciona, né? De você conseguir tirar uma informação. Né? O que eu vou pedir para vocês fazerem agora, né? Para vocês colocarem a mão na massa. Deixa eu trazer meus slides de novo, só um pouquinho. Ó, que é o nosso exercício 2. E assim, pessoal, eu sei que é pouco tempo, né? Mas é importante que vocês façam para vocês entenderem, né, como funciona. Né? Eu vou passar esse código ali, do jeito que tá, vai estar o log de eventos lá, vocês podem só modificar o código. Hoje em dia vocês têm muito, né? Para quem não é da área de desenvolvimento, né? Vocês podem fazer em grupos, fazem os mesmos grupos lá de 4 pessoas que vocês já estavam trabalhando. E utiliza, né, os recursos que vocês têm, mas agora com as informações que vocês sabem do que é o Trace Cluster, né? E a atividade seria a seguinte, ó, utilize um log de eventos, né, podendo ser o mesmo já trabalhado, que vocês já apresentaram em aula, ou um log toy, né, pequeno. Então pode ser esse mesmo log que eu acabei de mostrar ali, né, que é o log lá que vem nos testes lá do PM4Py. Né? E aplique Trace Cluster, né, explorando novas opções de Trace Profiles. Então vocês viram ali
que o que eu trouxe para vocês é a questão lá do binário, né? Atividades, mas ele conta uma vez só essa atividade que aconteceu. Né? E em seguida, né, gere os modelos de processo para cada cluster e analise os resultados, né? Buscando identificar e explicar as diferenças de comportamento observadas entre esses grupos. Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem esse mesmo código, podem usar a mesma base, mas criem 3 profiles diferentes. Né? Se é com 3 clusters, 4 clusters, vocês podem definir. O log é pequenininho, né? Eu coloquei 3 ali, eu acho que é o suficiente, né? Se vocês tiverem mais, daí beleza, daí coloca com 4, com 5, ou se vocês tiverem um tempo mais... eu tenho um pouquinho mais de tempo hoje ainda para trabalhar, né? E os colegas também, daí vocês podem pegar lá o log grande que vocês tinham lá do exercício 1. Mas eu quero que vocês peguem lá e façam pelo menos, né? Faz uns 2 trace profiles diferentes e vê se dá diferença nisso. Né? Então, gerei 3 clusters. Esse aqui, eu estou usando essa técnica aqui de trace profiles, usando essas características. Agora, eu fiz de novo, mas eu tenho isso aqui de trace profiles. Os clusters que eu gero, eles são os mesmos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que ele está descobrindo, o perfil, né, que ele identifica, é o mesmo também? Ou é diferente? O que muda de um perfil para o outro? Né? Então, eu quero que vocês explorem isso, né? Brinquem um pouquinho com a ferramenta, né? Brincando com ela ali, vocês vão conseguir entender, né, e vão conseguir explorar tanto essa parte de descoberta do modelo, né, através de algum algoritmo que vocês selecionarem, ou que já está ali no código que eu vou disponibilizar, e também, né, entender um pouquinho mais do log, entender um pouquinho mais do X, né, entender um pouquinho mais desse espaço, né, que é esse vetor criado, né. Então, essa é uma oportunidade para vocês mexerem, né, e colocarem a mão na massa. Como eu disse, é pouquinho tempo que vocês vão ter para fazer, então talvez vocês vão ter que usar um modelo pequeno, né, usa o toy mesmo, e faz ali em grupos de 4 pessoas, e amanhã, antes da gente iniciar, né, eu vou pedir para vocês apresentarem rapidinho, né, quais foram esses espaços que vocês criaram, se for por transição, se for por tempo, se vocês inventaram um espaço vetorial, né? Eu vou perguntar isso amanhã durante o nosso início da aula. Deixa eu só achar onde está a minha janela agora. E seria isso, pessoal. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Não, não tem perguntas. Tá, pessoal. Entenderam? O que seria o trace cluster? Não, isso é bem bacana, né? Essa ideia, né? E uma coisa que eu estava até pensando, né? Para ver, né? Se dessas métricas que a gente utiliza para clustering, né? Que dependendo da representação ali utilizada, qual que fica mais apropriada, né? Porque dependendo da representação pode mudar, né? Pode mudar. Mas isso é até importante, pessoal, que o professor Marcelo está falando, porque vejam, e a gente tem que... Vai mudar, e a gente tem que ver na perspectiva dos 3 papéis, né? Porque como que isso muda para o analista de processo e como que isso muda para o analista de negócio. Porque pode ser que você escolha uma medida, lá na parte, trabalhando com cluster, né? Muito alta, que fique alto no modelo de processo, nas medidas do modelo de processo, mas o resultado final não é interessante, sabe? Então, essa é uma área de estudo, né? Será que a gente consegue algo que seja correlacionado? A gente consegue correlacionar medidas dentro da mineração de dados, da mineração de processo, e nessa parte mais qualitativa da análise do analista, né? E a segunda, né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue generalizar isso para outros tipos de log, ou vai estar muito atrelado àquele processo do negócio, né? Que é outra coisa que a gente escuta bastante, né, professor Marcelo? Você consegue generalizar isso que você está falando? Isso vale para tudo? Ou vale só para o teu? Então, né, são coisas que a gente precisa estudar, né? Será que se eu replicar meu pipeline, vai funcionar para todo mundo ou não? É verdade, tem essa questão envolvida. Tem. Que aumenta um pouquinho essa complexidade, né? Então, se a gente for, né, falar um pouquinho sobre trace cluster, até fica um pouquinho claro porque que não vem direto nas ferramentas, né? Porque tem muitos passos, né, para a gente pensar se aquele trace é daquela maneira, se não é, como funciona, né?
Então, se eu vou fazer uma ferramenta para o usuário final usar, teria que ser algo mais fácil. Então, se eu coloco muito pré-processamento, né, eu teria que ter um usuário ainda mais, né, especializado lá na análise de dados, para daí sim, né, ele começar a fazer as tarefas da mineração de processo. Mas, pessoal, hoje seria isso, né? Eu não subi ainda o código para vocês, né? Eu vou subir esse código. Então vai estar lá o código e vai estar o enunciado do exercício, né? E como eu disse, para dar tempo de vocês fazerem, faz em grupos, 4, 3 pessoas ali. O pessoal que não está muito familiarizado com programação, né? Vai com alguém que está, né? Pergunta no grupo de vocês, quem está fazendo e gosta aí de programar, eu vou entrar no grupo, né? E daí vocês estão trocando ideias, né? Eu creio ali que em 1h30, 2 horas no máximo, utilizando alguém que programe, utilizando toda a estrutura que a gente tem hoje em dia para fazer código, vocês consigam fazer, né? Porque a teoria eu passei, agora já está mais fácil. Vocês sabem, né? O que seria esse mapeamento, o que seria esse vetor, quais são as alternativas, o que vocês podem trazer do log para elas, e depois só aplica a tarefa de descoberta, e daí sim vocês vão ter que fazer uma análise rápida ali, mas, como eu falei, como o log é pequeno, a análise vai ser mais rápida, né? E vocês vão estar em 3 ou 4 pessoas, vocês já conseguem, né, gerar esse conhecimento a partir disso, e amanhã, antes de iniciar a aula, vocês apresentam. Beleza? Bacana. Agora... Então é com eles agora. Já vai estar lá. Ó, terminando aqui, 2, 3 minutos já vai estar lá o código e já vai estar lá o enunciado do exercício para vocês, se quiserem começar já, ou se quiserem tomar um café e depois chama os colegas para vocês iniciarem a atividade para amanhã. Então, beleza. Professor Marcelo, agradeço. Maravilha, também agradeço. Agradeço. O pessoal também agradece que participou. Amanhã. Tá? E amanhã vocês apresentam e a gente continua o nosso conteúdo. Então, tchau, tchau para todo mundo. Um bom restinho de quarta-feira. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço aí a todos. Até aproveitar, só para dar um recado pessoal, tá, gente? Quem chegou depois, tá? Aquele do trabalho de aprendizagem de máquina, de machine learning, ficou para o final, para a última semana lá de maio, tá? Até para dar tempo do pessoal terminar. E eu também, porque tanto trabalho para corrigir e tem muitos passos, né, para ir trabalhando, tá? Até para vocês ficarem mais tranquilos aí, tá bom? Beleza. Tá? Que aí eu passei aqui para os meninos aqui, que eles ficarem mais tranquilos aí com o trabalho lá da disciplina. Professor, boa tarde. Será que o senhor conseguiria subir essa aula de hoje, ainda hoje, no YouTube? Olha, então eu vou... Deixa eu já parar aqui, então, de gravar.